Corrija-me, professor. Bom, então vamos lá. Esse exercício é semelhante ao exercício anterior. A única coisa que vocês podem encarar talvez como uma pegadinha aqui, né, é o fato de mostrarem ângulos, um que é formado com a vertical, outro que é formado com a horizontal. Mas da mesma forma a gente vai fazer. Vamos decompor F1 nos eixos x e y e F2 também nos eixos x e y. Então primeiro a gente traça um eixo aqui na horizontal para representar o meu eixo x, um eixo na vertical para representar meu eixo y e agora as componentes. Vou projetar F1 no eixo x para determinar minha F1x. Vou projetar minha F1 no eixo y e determinar minha F1y. A mesma coisa eu vou fazer com F2. Vou projetar no eixo x e determinar minha força F2x. Vou projetar no eixo y e vou determinar minha força F2y. Agora eu vou determinar o valor de cada uma dessas componentes. Aqui em cima, primeiro, venho batalhando com vocês, né, e reforçando a questão da adjacência. Então, quem é adjacente a esse ângulo, quem está ao lado, é F1y. Então, para calcular F1y, eu vou usar o cosseno, ou seja, vou multiplicar a força F1 pelo cosseno de 10 graus. Se eu estou usando o cosseno para calcular F1y, então para F1x eu vou usar o seno. Então, vai ser 200 vezes o seno de 10 graus. Então, vamos lá. Para F1y, então, como eu disse, F1 vezes o cosseno, porque é ela que guarda a relação de adjacência. Então, 200 vezes o cosseno de 10, que dá 196,96. Se eu usei cosseno para calcular F1y, em F1x eu vou usar o valor do seno. Então, será F1 vezes o seno de 10. 200 vezes o seno de 10, que vai dar aproximadamente 34,72. E aí, vocês têm que tomar cuidado e não fazer mecânico, porque mecanicamente você ia colocar ali embaixo, ó, F1y igual a F2y igual a F2 vezes o cosseno de 30. E aí vai errar, porque na verdade a gente tem que vir aqui e fazer novamente a análise do desenho. Ó. Quem é adjacente agora ao ângulo de 30 é F2x. Então, para F2x eu vou usar o cosseno, e aí, obviamente, o seno para F2y. Então, para F2x vai ser F2 vezes o cosseno de 30, ou seja, 30 vezes o cosseno de 30, que vai dar aproximadamente 259,81 newtons. E para F2y, se eu usei aqui o cosseno, eu vou usar o valor do seno. Como o seno de 30 é meio, então vai dar metade, 150 newtons. Aí, novamente, não pode incorrer no erro de pensar que ele é exatamente igual ao exercício anterior. No eixo X, sim, ó, nós temos duas forças que têm mesma direção, direção horizontal, e ambas apontam para o lado direito. Então, minha resultante em X vai ser o somatório dessas duas. Rx vai ser igual a F1x mais F2x, então vai ser igual a 34,72 mais 259,81, então em x eu vou ter 294,53. Em y, agora a gente tem que tomar cuidado, ó, porque elas têm a mesma direção, porém os sentidos são opostos. O que eu vou fazer? Vou subtrair e dar a direção da maior. Como eu já tenho os valores aqui, ó, eu sei que o valor de F1y é maior do que o valor de F2y. Eu vou fazer F1y menos F2y. Então, minha resultante em y vai ser F1y menos F2y. Então, eu vou ter algo que aponta aqui para cima, no valor de 46,96 newtons. Então, eu vou ter uma resultante em x que aponta para a direita e uma resultante em y que aponta para cima. Recompondo agora a minha força, a minha resultante, então eu vou marcar aqui primeiro embaixo, ó, minha resultante em x, que aponta para a direita, que é o somatório de F1x com F2x, que totalizaram 294,53, e minha resultante em y, que aponta para cima, que é a diferença entre a força F1y e F2y, que resultou em 46,96. Graficamente, né, e aí o colega tinha perguntando, isso que a gente faz aqui é a regra do paralelogramo. Quando a gente traça essa linha aqui, ó, ela é paralela a essa força. Quando a gente traça essa linha, ela é paralela a essa força. Isso me faz determinar graficamente onde está a resultante. E graficamente também é o tamanho dela. Aí eu precisaria ter desenhado isso aqui numa escala bem correspondente, uma escala direitinho, e depois eu podia até medir aqui e converter dentro da escala. O resultado estaria ok, tá bom?
poderia inclusive vir com um transferidor aqui, ó, e medir o ângulo, e o ângulo também estaria ok. Mas eu teria que desenhar isso aqui perpendicular certinho, bonitinho, e utilizar uma escala que guardasse, né, a proporção entre esse tamanho e esse tamanho. Como isso é um pouco mais difícil, então a gente vai para a parte numérica, né, a parte algébrica. Então, quando eu tenho duas forças que formam entre si um ângulo de 90 graus, para determinar o valor da resultante, eu uso o teorema de Pitágoras, porque, na verdade, esse tamanho que está aqui é o mesmo desse. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale R, e os catetos são os valores das componentes. Então, o quadrado da hipotenusa, que é R, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que são as suas componentes. Substituindo os valores, né? Então, eu vou ter que R ao quadrado igual a 294,53 ao quadrado, que é a minha resultante em x elevado ao quadrado, mais 46,96 elevado ao quadrado, que é a minha resultante em y, que vai me dar uma resultante de aproximadamente 298,25 newtons. Pronto, determinei a resultante. Agora vamos determinar o ângulo que forma com a horizontal. Então, eu quero saber quanto vale esse ângulo que está aqui, ó. Esse ângulo que eu estou buscando. Como a gente tem falado sempre na relação de adjacência, que é o cosseno, vou continuar utilizando ela. Então, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, que é o Rx, dividido pela hipotenusa, que é o R. Substituindo os valores, eu tenho que o cosseno do ângulo vai ser o Rx, que é 294,53, dividido pelo R, que é 298,25, que vai me dar um valor aproximado. Esse valor aqui está errado, né, gente? Quanto Está errado sim, professor. aqui? O meu deu 0,9875. Esse valor aqui está errado, tá? Eu acho que eu esqueci de trocar o valor de um outro exercício. Sim. Até lembra que a parte que eu falei que eu achei 9, alguma coisa? Uhum. No R? Sim. Eu fiz certinho, 294,53 ao quadrado, mais 46,96, não está achando o mesmo valor, 9, alguma coisa. O que está errado? Estou errado alguma coisa na minha calculadora? Não, você deve estar colocando, na hora que a gente sair daqui, você me mostra como você está fazendo. Você deve estar esquecendo de parênteses de alguma coisa, ela está efetuando uma outra operação primeiro, tá? Que eu faço ao quadrado e depois eu coloco a raiz, não é isso? Depende de onde você está botando a raiz. Você pode estar extraindo a raiz de uma parte, não do todo, tá? Professor, Então, ali dá 0,988 aqui, né? Certo? Isso aí, arredondando 0,988. 0,988. Então, provavelmente, deve estar errado o valor que eu coloquei na sequência, tá? Então, já vou dar o valor correto para vocês. Meu deu 9,06. Quanto que eu falei que dava o valor? 0,988. Então, 0,988 está dando um ângulo de 8,89 graus. Vocês tinham achado quanto? 9 e pouco? Mas aqui eu coloquei correto. Lá em cima que eu esqueci de trocar. O meu deu isso. 8,89. Então, na verdade, só aqui que eu bobeei, tá, gente? Então, esse valor aqui, na verdade, ele está aqui. Eu esqueci de substituir lá. 0,988, que dá um ângulo de aproximadamente 8,89 graus. Tá ok? Professor. Eu trabalhei com 0,875, se arredondar, e deu um ângulo de 9,06. Você trabalhou esse valor aqui sem arredondar? Aí deu... Beleza. 98,75. Aí a achei resposta é mais correta do que a minha, tá? Não tem problema. 9,06. Tá, a sua resposta está mais correta do que a minha, tá? Quanto mais casas decimais aqui, mais correta está a resposta. Não tem problema algum. Professor? Sim. Aí, me tira uma dúvida. Sim. Aí, nesse gráfico que o senhor fez, o último agora, é onde fica RX... Isso. Onde fica dando RX 294,53 e RY 46,96. O ângulo, ele é determinado pelo lado maior, no caso? Não, é porque no enunciado a gente pediu o ângulo com a horizontal. Eu não li o enunciado. Tá. É o ângulo com a horizontal, não tem nada a ver com maior ou com menor. Ok? Então o exercício sempre... É porque eu não li o enunciado, então o exercício é que determina... Sim. O exercício que pediu o ângulo com a horizontal. Tudo bem. Se ele tivesse pedido na vertical, então eu tinha que trabalhar com RY, correto? Exato.
Não necessariamente, né? Porque olha só, se ele pega esse ângulo daqui, ó, você também poderia trabalhar com RX, porque na verdade isso aqui é RX, ó. Mas esse você teria que trabalhar com seno. O seno desse ângulo vai ser igual a RX dividido por R. Entendi. Tá? Ah, tá. Porque é Entendi. sempre assim, ó. Não sei se vocês vão lembrar disso. O cosseno de um ângulo é sempre igual ao seno do seu ângulo complementar. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. 30 e 60 somam 90, não é? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Eu posso dizer para você que o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Então, são ângulos complementares. O Valson está muito mais.